Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de sistemas circulatórios. Então, nessa sequência de videoaulas sobre sistemas circulatórios, a gente vai abordar a circulação nos diferentes grupos animais de acordo com uma perspectiva evolutiva. Espero que vocês gostem e que dê para vocês entenderem aí um pouquinho da fisiologia animal. Então, primeiro, vamos começar falando um pouquinho sobre uma visão geral sobre a circulação. Então, dentro do reino animal, a gente encontra o sistema circulatório dos mais simples aos mais ramificados. Então, por exemplo, em insetos, a gente tem um sistema circulatório relativamente simples, no qual a gente vai ter aí o coração, né, tubular bombeando o sangue, né, o conteúdo desse sistema, que na verdade não é sangue, né, é hemolinfo, a gente vai ver ao longo das próximas videoaulas, para lacunas dentro do corpo, né, que são chamados seios. Nos insetos, a gente tem poucos vasos sanguíneos. Então, isso é uma característica também de um sistema circulatório mais simples, com baixo número de vasos sanguíneos. Já quando a gente olha para outro grupo, mesmo dentro dos artrópodes, né, o grupo dos caranguejos, a gente vê um sistema circulatório muito mais ramificado, embora ainda seja aberto, né, classificado como aberto, mas que tem muitos vasos sanguíneos ramificados, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, desde sistemas circulatórios menos ramificados até sistemas circulatórios mais ramificados, a gente vai encontrar uma variedade enorme dentro do sistema circulatório dos animais. E não dá para a gente falar numa visão geral da circulação sem falar na função desse sistema circulatório. Então, apesar de toda essa diversidade que eu acabei de falar para vocês que existe, que a gente vai abordar ao longo dessas videoaulas, a circulação ela parece ter evoluído com algumas funções que estão presentes aí na maioria dos animais. Uma delas é a troca gasosa. Então, o sistema circulatório está muito relacionado a trocas gasosas. Então, troca aí de oxigênio por gás carbônico, né? E da difusão desse oxigênio para o corpo, para os tecidos de cada um dos organismos. Além disso, o transporte de nutrientes, como por exemplo a glicose aqui, é uma das funções também do sistema circulatório. Em organismos complexos, né, com sistema circulatório fechado, principalmente, a gente encontra bastante a função circulatória ligada ao sistema imunológico. Então, transporte aí de anticorpos, de moléculas protetoras para se difundirem ao longo do corpo do animal, vai também acontecer via sistema circulatório. E o transporte de moléculas sinalizadoras, como os hormônios, então secretados pelas células endócrinas especializadas, até eles chegarem nas suas células-alvo, vai ocorrer através do sistema circulatório. Tanto é que os pesquisadores eles fazem um paralelo aí entre a evolução dos sistemas circulatórios e a evolução do sistema endócrino, que parece ter surgido aí de forma paralela nas espécies animais, e tanto o sistema circulatório quanto o sistema endócrino parecem ter surgido mais de uma vez, com uma função, então, estando bem interligada entre esses dois sistemas. Bom, gente, mas nem todo ser vivo vai ter sistema circulatório. Vocês devem, provavelmente, quando eu falei, ter lembrado, mas tem animal que faz troca gasosa por difusão. E é verdade. Então, por exemplo, protozoários e alguns metazoários, eles realizam o transporte de substâncias, entre elas as trocas gasosas, através de difusão, e isso é suficiente para esse animal. Porém, quanto maior o tamanho do corpo, mais difícil o processo de difusão vai ficar. Então, mais difícil você levar, por exemplo, oxigênio a todas as células simplesmente por difusão. E é aí que entra o sistema circulatório. Então, imagina aí, né? Um animal com um corpo gigante, o tempo que o oxigênio vai levar para se dissipar, para chegar em todas as células desse organismo é muito grande. É muito maior do que um animal de corpo pequeno. Inclusive porque existe uma relação entre o tamanho do corpo e a velocidade da difusão, onde quanto maior a distância, maior o tempo de difusão. Uma relação direta. Então, dessa maneira, né, imagina que você precisa lá de oxigênio num neurônio bem lá no fundo, no interior do seu encéfalo, lá no seu hipotálamo. Quanto tempo será que levaria para você trazer esse oxigênio por difusão até o hipotálamo? Vamos dizer que a difusão começasse a absorção ali no seu crânio. Aí esse oxigênio ele teria que passar pelas camadas da pele, pelas camadas ósseas, né? Pela aponeurose, pelo periósteo, pelo osso, e ele ainda ia ter que passar pelas meninges.
pela dura mater, pela aracnoide, pela pia mater, depois ele teria que entrar lá nas suas células do neurônio, passar de um neurônio para outro até chegar no seu hipotálamo. Provavelmente ia chegar. Não estou dizendo que o oxigênio não ia chegar, um dia ele ia chegar lá. Mas eu não sei se esse neurônio ia estar vivo. Aquela necessidade metabólica dele provavelmente não seria atendida por essa molécula de oxigênio que chega lá tão depois. Então daí vem a importância da evolução dos sistemas circulatórios quando a gente olha aí para animais com corpo maior. Os animais que têm o sistema circulatório, eles utilizam um fluxo de massa para transportar as partículas aí para as regiões onde elas são necessárias. Então eles movem líquidos através de fluxo de massa. Esses líquidos geralmente se movimentam no interior de tubos, né, que são os vasos sanguíneos, né, em nós vertebrados, então são os vasos do sistema circulatório, né? E no corpo humano, o fluxo de massa ele permite, por exemplo, que 1 ml de sangue saia do coração, chegue lá no nosso dedão do pé e volte até o coração em apenas 60 segundos. Então é muito rápido. É muito rápido. É a distância 2 vezes do seu coração até o seu pé em 60 segundos. E essa velocidade é suficiente para que ocorram as trocas gasosas, o transporte de nutrientes, a difusão dos hormônios, para que os hormônios cheguem nas células-alvo. Então, o sistema circulatório, claramente, ele tem uma função muito importante. E aí esse paralelo pode ser feito com exemplos em outras espécies também. E aí aqui nessa primeira videoaula, né, do nosso sistema circulatório, eu vou focar daqui para frente nas características do sistema circulatório. E a gente vai ver algumas características do sistema circulatório em alguns animais. E vamos começar aí pelos componentes do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório ele tem alguns componentes básicos. Um deles é a bomba. Então, tem alguma coisa que vai bombear, que vai empurrar o fluxo sanguíneo, né? Esse fluxo de massa dentro do corpo do animal. Então, geralmente, né, nós estamos acostumados a ver o coração como uma bomba. Então, uma das bombas que existe é o coração. Esse coração aqui que vocês estão vendo na imagem é um coração típico de peixe, né? A gente vai ter a oportunidade depois de ter uma aula só sobre os corações dos vertebrados. Vocês vão ver direitinho todas as diferenças anatômicas e fisiológicas. Mas aqui, né, só para vocês saberem que a gente tem, né, corações como bombas, não só nos vertebrados. Invertebrados também possuem corações, a gente vai falar deles ao longo dessas videoaulas. Além dos corações, a gente tem válvulas, que são essas estruturas aqui, que vocês podem ver nessa outra imagem no meio dos vasos, certo? As válvulas, quando elas se abrem, elas permitem a passagem do líquido, do fluxo de massa, e quando elas se fecham, elas impedem que esse líquido volte na outra direção. Então, é graças às válvulas que a gente consegue ter aí um fluxo, né, de massa indo em uma única direção. Então, por exemplo, no nosso sistema circulatório, nós vertebrados, o sangue ele vai fluir em uma única direção graças às válvulas aí que a gente tem nas veias. Além disso, né, das bombas e das válvulas, a gente tem os sistemas de tubos, canais, entre outras estruturas por onde o sangue vai passar. Então, por exemplo, nos vertebrados a gente tem aqui, né, os vasos sanguíneos, né, que são os tubos por onde esse sangue vai estar passando. E aí a gente tem veias, artérias, a gente vai ver, tem uma videoaula que a gente vai falar sobre isso, né, sobre as estruturas desses vasos sanguíneos. Então aqui a gente tem no mamífero e aqui a gente tem no peixe, né, dois exemplos aí de tubos, né, no nosso sistema circulatório. E, finalmente, a gente tem o líquido circulante. Então, o líquido circulante ele é um componente do nosso sistema circulatório. Em nós vertebrados é o sangue, mas a gente tem diferentes tipos de líquido circulando aí em diferentes tipos de animais. E a gente vai ver também quais são esses tipos de líquido já já. Segurem aí. Bom, falando primeiro das bombas, né? Das estruturas de bombeamento desse sistema, os corações eles podem ser contráteis com câmaras, certo? Essas câmaras se contraindo
E esse tipo de coração ele é encontrado tanto em vertebrados quanto em invertebrados. Então, o coração do peixe que eu mostrei para vocês, ele é um exemplo de coração com câmara contrátil. Por exemplo, uma das câmaras desse coração é o ventrículo, que quando se contrai, vai jogar o sangue através da artéria para ir para os tecidos corporais, certo? Ou, né, no caso do peixe aqui, a gente vai ter a passagem desse sangue pelas brânquias. A gente vai ter a oportunidade de ver cada sistema circulatório dos animais também nas próximas videoaulas. Geralmente, esses corações eles possuem mais de uma câmara. Então, aqui eu trouxe um coração de mamífero típico para a gente falar dessas câmaras, porque ele tem um coração com 4 câmaras. Então, a gente tem 2 átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas câmaras, quando se contraem, vão jogar o sangue, no caso dos mamíferos aqui, tanto para os pulmões quanto através da artéria aorta para o restante do corpo. Em alguns animais, né, além dos corações, a gente pode ter outras estruturas funcionando como estrutura de bombeamento. Entre elas, os músculos esqueléticos desses animais, no quais alguns movimentos naturais dos animais já vão ajudar o sangue a circular através dos tecidos. Então, a gente tem, por exemplo, nos miriápodas, né, que é uma classe de artrópode, os movimentos desse animal, os movimentos naturais dele, já auxiliam o fluxo em massa a percorrer ali o interior do corpo. Em nós humanos a gente também tem isso, os vertebrados terrestres eles têm isso. Então quando a gente tem contração aí de músculos nas pernas, essa contração muscular ajuda a impulsionar o sangue de volta para o coração, ajudando aí, portanto, esse sangue a vencer a força da gravidade, no nosso caso somos bípedes, e voltar para o coração. Vasos sanguíneos pulsáteis também é um outro tipo de bomba. E aí a gente tem tanto vasos sanguíneos pulsáteis quanto alguns corações tubulares em algumas espécies. Então aqui é uma outra classe de artrópode, que são os insetos. A gente tem a presença de coração tubular. Ou seja, o coração tubular ele é um tubo, certo? Que vai ter uma musculatura robusta para a espécie de animal e vai empurrar o sangue, né, o fluxo de massa, no caso aqui dos insetos é a hemolinfa, e vai empurrar essa hemolinfa através aí do sistema circulatório, né, do coração para frente, né, para fora nos vasos sanguíneos. A gente tem aí, né, outros vasos sanguíneos que são pulsáteis em diversas espécies, que aí são um pouco menos complexos do que os corações tubulares, mas que existem. Esses vasos sanguíneos eles podem estar sozinhos ou eles podem estar em combinação com outra bomba. Por exemplo, nos vertebrados, a artéria aorta ela é um vaso sanguíneo pulsátil. Ela tem uma parede espessa e ela, através da contração dessa parede, coloca, né, o fluxo sanguíneo para frente. Ela faz com que esse fluxo sanguíneo vá mais rápido quando tem maior contração dessas artérias. Então, isso está combinado com a ação do coração. Então, a gente pode encontrar aí 2 ou mais bombas combinadas em série, né, em um mesmo organismo. E aí a gente chega naquele ponto, né, do sistema circulatório fechado versus sistema circulatório aberto. Então a gente pode encontrar em diferentes grupos animais sistema circulatório fechado ou aberto. O sistema circulatório aberto, nele o líquido circulatório, pode ser o sangue, pode ser a hemolinfa, vai circular tanto dentro de vasos sanguíneos quanto em seios, né, banhando diretamente os tecidos. Então, por exemplo, aqui nos insetos a gente tem um sistema circulatório aberto, pouco complexo, com vasos sanguíneos pouco ramificados, e aí a hemolinfa que circula aqui, ela vai banhar os tecidos, né? Ela vai sair, portanto, de fora, de dentro do sistema circulatório para lacunas nos tecidos, banhando diretamente esses tecidos. Então, o líquido circulatório ele vai entrar em contato direto com os tecidos. Já no sistema circulatório fechado, o líquido circulatório ele vai passar, né, o tempo inteiro dentro dos vasos do sistema circulatório da bomba. Então, por exemplo, nos anelídeos, a gente tem aí a presença de sistema circulatório fechado, e aí então a gente tem o sangue passando através da bomba contrátil, né, no coração, vai para os vasos, e aí esses vasos eles se ramificam bastante, né?
e aí depois volta de novo para a bomba contrátil. E aí, né, a gente pode pensar numa coisa. Então, o sistema circulatório aberto, como o sangue dele entra em contato direto com os tecidos, nesse sistema a gente tem o sangue banhando os tecidos, então a troca gasosa vai acontecer na hora que esse sangue banhar os tecidos. As moléculas assinadoras vão para os tecidos na hora que o sangue banhar os tecidos e os nutrientes também, certo? E no sistema circulatório fechado, como é que isso acontece? Então, para você ter a troca gasosa, você precisa que esses vasos eles se ramifiquem bastante, ficando bem fininhos. E aí, quando eles ficam finos ali, banhando esses tecidos, né, percorrendo os tecidos, você vai ter a difusão de moléculas entre o sangue e os tecidos. Né? Na verdade, entre o sangue e o líquido intersticial, que banha o tecido, e do líquido intersticial para dentro das células do tecido propriamente dito. Né? Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, tem uma aula no meu canal do YouTube sobre microcirculação e sistema linfático, falando aí como é que esses mecanismos ocorrem, como é que a gente tem essa difusão aí de moléculas dos capilares para o líquido intersticial, do líquido intersticial para dentro dos tecidos e qual é o papel aí do sistema linfático nisso tudo. Então, quem tiver curiosidade sobre esse aspecto da fisiologia, pode ir lá e assistir essa aula, fica aí como um conteúdo extra para vocês. Bom, porém, né, apesar da gente fazer aí uma diferença muito clara e muito didática entre sistema circulatório fechado e aberto, na prática não é tão fechadinho assim. Por quê? Os artrópodes, né, a gente classifica eles como sistema circulatório aberto. Porém, quando a gente olha para esse grupo aqui do qual fazem parte as lagostas e os caranguejos, a gente vê um sistema circulatório altamente ramificado. Então, vasos sanguíneos que vão se bifurcando cada vez mais, se dividindo e formando vasos cada vez mais finos. A gente tem trocas gasosas ocorrendo entre esses vasos e os tecidos. E, além disso, a gente tem aí, né, poucos seios. Então, vão ser poucos os locais em que o sangue vai vazar, né, em que o líquido circulante vai vazar de dentro desse sistema para os seios e vai banhar os tecidos. Então, por isso, quando a gente olha a funcionalidade em termos de troca gasosa, em termos de distribuição de nutrientes, esse sistema circulatório aqui desses animais parece mais um sistema circulatório fechado do que um aberto. Mas quando a gente olha anatomicamente, porque ele tem a presença de seios, porque em algum momento o sangue sai de dentro dos vasos, né? O líquido circulante sai de dentro dos vasos e banha os tecidos ali diretamente, mesmo que sejam em pequenos pontos, a gente classifica ele como um sistema circulatório aberto. Bom, gente, para finalizar essa primeira videoaula, eu quero falar para vocês que tem 4 tipos de líquidos circulatórios. O primeiro deles é o líquido intersticial. Então, alguns animais não vão possuir sistema circulatório. E aí, esse líquido intersticial vai ser o local onde você vai ter ali as trocas gasosas, a difusão de nutrientes e etc. A gente vai ver esses grupos na próxima videoaula. Aí a gente tem o sangue. O sangue ele vai estar presente, por exemplo, nos grandes grupos de vertebrados, né, dentro dos seus vasos sanguíneos, né, que ganham esse nome justamente porque circula sangue ali dentro. Ele tem um alto conteúdo de proteínas. Além disso, né, a gente tem também o sistema linfático em alguns animais, onde circula linfa, que é um líquido ultrafiltrado aí, formado também com uma composição semelhante à do sangue, porém um líquido ultrafiltrado que vai ter uma circulação, inclusive, intimamente ligada à do sistema cardiovascular. E por fim, a gente tem a hemolinfa. A hemolinfa, ela é um tipo de sangue, não deixa de ser, porém ela é um sangue que tem bem menos proteínas. E aí ela vai ser o principal líquido circulante nos artrópodes. E aí quando essa hemolinfa, né, sai aí dos seus vasos circulantes e vai para os seios, né, ela banha diretamente os tecidos, como eu falei. E esses seios, onde a gente tem a presença da hemolinfa, né, a chegada dessa hemolinfa, eles são chamados de hemocele. Certo, pessoal? Beleza? Se tiverem dúvidas, envia mensagem para mim, não deixe de enviar mensagem. Então essa foi a nossa primeira videoaula sobre os sistemas circulatórios.
Espero que vocês estejam curtindo e vejam os demais vídeos. Até a próxima!